Bom, Julião, entre prévias e finais, eles tiveram aproximadamente aí 2 horas. Vamos colocar 2 horas. Nessas 2 horas, o que dá para ser feito, Julião, num atleta, no que diz respeito a mudar o físico? Sobre aumentar, diminuir, secar, condicionar, pra galera aí que é nova no fisiculturismo. Depende do que você tem em mãos, né? Então, uma manobra dietética que você poderia estar fazendo aí é aumentar um pouco as calorias, aumentar um pouco a quantidade de sódio, né? Então usar uma refeição mais fora do padrão da dieta, né? Tentando fazer uma bomba de sódio, pode ser uma estratégia. A outra estratégia é realmente, se o cara estiver muito cheio, sem definição, segurar a dieta, então não usar nenhum tipo de alimento entre as prévias e finais, para ver se a linha de cintura aperta um pouco mais, tira um pouco dessa água. Ficar deitado em um canto, fundamental para não deixar as pernas perderem definição. E aí você tem outras estratégias, que já são estratégias que não são recomendadas, mas que acabam acontecendo, como os de diurético. Só que no caso do diurético, como você tem uma janela... Mas é muito comum, né, Julião? Exato, é muito Geralmente comum. é uma das manobras mais utilizadas. Mais utilizada. Você tem uma janela muito curta ali. Então, se você quer realmente o efeito do diurético durante essa janela de 2 horas, você teria que usar um diurético injetável. E aí, quando você está falando de diurético injetável, você está falando de Lasix. E aí você está falando de diurético mais poderoso e agressivo que existe. Aí o preparador tem que ser muito bom, Julião, Exato. para trabalhar com Lasix. Exato. Eu já tive uma experiência... Senão o cara não consegue nem posar de Eu tive uma experiência ótima com Lasix. Em pré-competição, assim. Entre prévias e finais também ou não? Entre prévias e finais. Fabrício Moreira. Eu tinha umas ampolas guardadas, que eu sempre andava em campeonato. E aí, nesse dia, na prévia, ele tinha perdido a competição, não tinha vencido. Quem tinha vencido era o atleta que era paraguaio. Sabe aquele paraguaio gigante que compete? Parece Eu sei quem é. Bem ele baixinho. Deu uma sumida, hein, Julião? Gigantesco. Ele é enorme. Ele deu uma sumida, né? Sumiu. Um paraguaio muito grande. E o paraguaio foi o campeão amador. Aí nós fomos à noite para outra etapa do show que o Fabrício ia participar. Cara, o Fabrício deixou o cara em 4º lugar porque a gente usou essa estratégia. E o cara, enquanto ele perdeu definição, e o Fabrício conseguiu trazer mais. Resultado, o Fabrício trouxe título. Foi o campeão overall do evento. E aí você fez a manobra com Lasix. Fiz a manobra com Lasix. Então ele terminou a prévia em 3º lugar, na final ele foi e buscou o título. Caramba, ele subiu 2 posições, subiu cara. 2 posições. O Fabrício... Ou seja, você tem que saber manobrar. Tem que Geralmente, para curiosidade da galera, né, é uma coisa muito comum. Digamos que o atleta ele não esteja com a pele bem colada. De repente o atleta ele não tá com o músculo empurrando a pele. O que muitas vezes um preparador faz? Ele dá uma bomba de sódio com um diurético. Então ele vai lá, dá um hambúrguer pro cara, uma batata frita pro cara, ou seja, muito sódio, muitas calorias, e joga água. Um diurético. Diurético, geralmente, são 2 tipos de diurético que os preparadores utilizam, geralmente, mais leves. Que é espironolactona e hidroclorotiazida. E aí, geralmente, ele vai lá, usa, por exemplo, 25 miligramas de hidroclorotiazida, dá hambúrguer e batata frita pro atleta, e aí você perde água. Com esse sódio, a tendência é você trazer mais glicogênio pro músculo, e o músculo dá aquela densidade, o físico fica mais sólido, fica mais duro. Só que tudo isso, pessoal, é muito tênue. Não dá para você transformar um físico que não foi trabalhado durante a preparação. Isso são estratégias que você vê uma mudança que talvez aos seus olhos você nem tem percepção. É o olhar técnico de quem já faz isso há muito tempo e tem uma visão mais técnica para enxergar. Mas são algumas manobras comuns. Então, já vi muito atleta saindo da prévia, vai para as finais, poxa, que horas acabou as prévias? 2 horas. Que horas são as finais? 6 horas. Poxa, 4 horas, dá tempo. Come um hambúrguer aqui, come uma batata frita, toma uma Coca Zero e toma 25 miligramas de hidrocloro e dorme. Vai dormir, para deixar o metabolismo agir. Aí, dormir baixa o cortisol, baixa a euforia, reduz a frequência cardíaca. O corpo vai trabalhando a diurese através do diurético. O sódio e o carboidrato tem 3, 4, 5 horas para metabolizar e entrar no músculo, ou seja, carregar glicogênio, e aí quando o cara acorda, ele acorda mais seco, mais denso, mais sólido. Mas nada absurdo, não é o cara, o cara tava
gordinho, liso e chegou trincado por causa do diurético com hambúrguer. Não. São manobras de um cara que já tá ali na cabeça das pontas, talvez ele ganhe uma posição, ou como aconteceu com o Júlio que ele falou. Assim, o supra-sumo, o cara saiu de um terceiro para um primeiro colocado, só que aí ele já foi um Lasix, né? Que é o diurético mais forte, injetável, que dependendo se você perder a mão, o físico do cara também vai pro saco. Sim. Porque aí ele fica murcho. Aí murcha, né, Júlio? Murcha ainda, a gente tem outra estratégia, né? Quando a gente vê o atleta que saiu da prévia ali, mas você vê que ele tá muito flat, ele comeu bem, ele tá com a pele muito fina, ele já usou a bomba de sódio e nada aconteceu. Tá faltando líquido. Aí é o contrário. Aí o cara Aí é tem o que tomar água. contrário. Aí ele tem que tomar água para poder fazer o glicogênio, que senão você também não consegue.